Santos, Isabelle Moraes. Agora quem dá bola é o Santos. Tudo bom, Isa? Boa noite pra você e já quero que você fale, né? O que aconteceu e o que pode acontecer com o Santos depois das infelizes invasões de campo que tivemos ontem na Vila Belmiro. Boa noite, o seu destaque a respeito desta situação e esta quinta-feira de eliminação no Santos. Oi, Solé, boa noite para você também, para o PDV, para a Aline, todo mundo que está com a gente. Tá, já desejar recuperação rápida para o nosso craque Neto, piloto da nave, né? Na semana que vem estará aqui com a gente, se Deus quiser. Para destacar essa quarta-feira trágica, né? O Santos ganhou em campo, gol do Marcos Leonardo, passou o Corinthians, mas foi assim pavoroso, Solé e amigos, assim, todos os sentidos possíveis. A gente estava no trabalho de campo, né? De gramado da Vila Belmiro para acompanhar o duelo e já ali no finzinho do jogo tudo começou a se perder com várias bombas lançadas no gol do goleiro Cássio, e aí depois com a invasão e tudo que acabou sucedendo, né? O Santos trabalha com muita preocupação nos bastidores, é sabido que o Santos vai ser punido, não tem como fugir disso, o Santos será punido, mas o teor, né, dessa punição, agora a gente tem que aguardar, não sabemos ainda, tem que ver como vai ser a denúncia ao Santos, também em quais artigos o clube vai ser enquadrado, para só depois, de fato, ser punido, e aí pode recorrer também, mas a gente já observa as possibilidades de punição para o Santos, né? Então, por exemplo, o Santos pode ser punido, se for muito brando, o que é muito difícil que aconteça, pode ser punido só com multa em dinheiro. Mas pode ter também perdas de mando de campo, que é o mais provável que aconteça. Vale destacar que o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima fez o relato na súmula da partida e, claro, né, também a transmissão do jogo, com todas as imagens muito claras para a gente ver o que aconteceu na partida, mas tem muitas infrações em que o Santos pode ser enquadrado, em artigos distintos. Então tem infração relacionada ao arremesso de objetos e também das bombas no gramado, dos torcedores terem acessado, né, a vila com essas bombas, e aí teve uma falha na revista da polícia, também com sinalizadores na arquibancada, a tentativa de agressão ao Cássio e também uma das piores situações possíveis, que foi a invasão no gramado da Vila Belmiro. E eu conversei mais cedo com a Fernanda Soares, que é advogada especialista em direito desportivo, para clarear um pouco mais pra gente, ela que é colunista do Lei em Campo, e ela falou bem claro sobre a possível situação de o Santos ter de 1 a 10 jogos, né, de perda de mando de campo em cada uma dessas infrações separadas. Só que, claro, depois se der muitos jogos, dezenas de jogos de punição, aí depois eles vão subtraindo aqui e ali, o Santos pode recorrer, então o Santos pode pegar muitos jogos de punição. Poderia ser na Copa do Brasil, não vai poder porque foi eliminado, e pode pegar essa punição ainda no Brasileiro de 2022. Então a gente está falando de um Santos que hoje é o 8º colocado, não está assim lutando contra o rebaixamento diretamente, não falo de Z4, mas ainda nem chegou na metade do Campeonato Brasileiro, não tem um treinador, acabou de ter demissão do Fabian Bustos, se despediu em uma semana de 2 competições, tá tudo em aberto a temporada do Santos ainda em termos de como será o Campeonato Brasileiro, e pode ser ainda na edição de 2022 sem a presença da torcida com portões fechados. Ainda, se a gente for pensar numa situação muito extrema, e aí se o STJD for muito, muito extremo, a interdição na Vila Belmiro é uma possibilidade. Como a vila pode ser interditada? Se for atestado que tudo o que aconteceu ontem foi facilitado por falhas na estrutura da vila. E aí, se for de fato comprovado que por falhas na estrutura facilitou a invasão dos torcedores, a vila pode ser interditada e o Santos nem jogar lá, ou jogar de portões fechados. Então agora essa preocupação, o Santos deve ser punido, é esperar a denúncia, depois o julgamento, a punição, o Santos deve recorrer e a gente vai acompanhar todo esse bastidor, né, Solé? Lamentável. Exatamente, lembrando que o Santos é reincidente nesse caso, né? Na Copa Sul-Americana também aconteceu uma invasão de campo, na ocasião, assim como no jogo de ontem, o Santos conseguiu identificar esse torcedor e por isso o Santos só tomou uma punição financeira, né? E agora a situação foi muito mais grave, o Cássio foi agredido, como você bem destacou, né? Teve a falha na revista porque bombas foram atiradas, mas felizmente o Santos, como instituição, cumpriu a parte dele de identificar quem são os torcedores e tomar agora que a justiça faça a sua parte, né? Dê a punição correta para esses torcedores. Se o Santos tiver alguma punição financeira, que também transfira essa dívida para esses idiotas que invadiram o gramado da Vila Belmiro. E um ponto que é muito importante, né, Isa? O problema não é do estádio da Vila Belmiro. Não é que a Vila Belmiro é um estádio, precisa jogar, derrubar a Vila, colocar a Vila abaixo porque não presta. Quem invadiu o gramado da Vila poderia ter invadido o gramado aqui do Allianz Parque, poderia ter invadido o gramado da Neoquímica Arena,
quem quer invadir o campo consegue dar um jeito. O problema realmente foi a fiscalização e a má intenção desses idiotas, né, Isa? Inclusive, Solé, eu tava bem atrás do gol do Cássio, e aí, na hora da confusão, inclusive a gente conseguiu rodar mais cedo aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes, algumas imagens que eu consegui fazer dessa confusão toda. E aí me chamou a atenção que tem uma hora que passam 3 policiais na confusão rolando no gramado. Os jogadores já tentando separar os do Corinthians pro lado, a polícia já atuando, o torcedor já tinha invasão de outros torcedores, além daquele que pulou primeiro para agredir o goleiro Cássio. Passaram 3 policiais filmando o que estava acontecendo, em vez de correr para tentar ajudar os torcedores, ajudar os jogadores, separar, enfim. Houve falha na revista, acho que tem que ser, de fato, observado todo o processo, porque às vezes barram cartaz, né, Solé? Barram cartaz. Sim, e desculpa te interromper, mas ontem teve até carro de guerra na frente da Vila Belmiro e mesmo assim a revista conseguiu deixar com que bombas entrassem, sinalizadores entrassem na Vila Belmiro, né? Sim, totalmente. Então, assim, houve várias falhas no processo. Você bem destacou, o Santos divulgou uma nota mais cedo, citou o nome dos 5 torcedores. Ao todo, 12 foram detidos na Vila Belmiro, alguns foram liberados, mas 5 seguiram aí e devem ser punidos por essa invasão na Vila Belmiro. Um deles, inclusive, é do quadro associativo do Santos, é sócio do clube e deve ser expulso. E você bem disse, o próprio Santos já disse, se tiver alguma punição financeira ao clube, que deve passar para esses torcedores que, de fato, protagonizaram essas cenas absurdas e lamentáveis na Vila Belmiro. Enquanto isso, também tem o Santos em processo de bastidor, né, Solé? Tem o Newton Drummond que chegou ontem, tem as possibilidades de contratação de novo treinador, muito se fala do Guto Ferreira, que pode sim ser o novo técnico do Santos, interessa a diretoria do Peixe. Sábado tem jogo contra o Avaí, enfim, fora de casa. O Santos agora tem que tentar se organizar e ter um recomeço na temporada. O momento, de fato, é o de maior desgaste do Santos em 2022. A gente fala de quarta-feira para cá, nos últimos 8 dias, o Santos teve eliminação na Copa Sul-Americana, briga de torcedores na arquibancada, demissão de Fabian Bustos, saída de Edu Dracena e boa parte do departamento de futebol. Tivemos também a queda na Copa do Brasil, briga entre os torcedores, chegada do Newton Drummond, tudo isso nos últimos 8 dias. E reformulação também no comitê gestor, né? Hoje o Vitor Sion acabou saindo do comitê gestor do Santos, então muitas mudanças e como você bem destacou, o Santos é o 8º no Campeonato Brasileiro, mas está dando todos os indícios que novamente vai brigar na parte de baixo por toda essa falta de planejamento. Totalmente. É a grande ocupação, inclusive, para a sequência dos próximos jogos do Santos com as saídas, né? Saídas na zaga, a gente teve o Kaique e o Velasquez. Então, por exemplo, para o jogo de sábado contra o Avaí, 7 da noite, fora de casa, o Santos só tem Bauerman e também o Luiz Felipe à disposição. O Santos tem que ir ao mercado agora com a chegada do Newton Drummond para contratar alguns jogadores. Isso aí já se entende, de fato, que é um consenso no departamento de futebol. O Santos precisa de alguns reforços rapidamente para tentar suprir algumas carências do elenco para o decorrer da temporada. E a zaga é um alerta. A zaga do Santos está gritando. O Maicon, ele ontem deixou o campo com a panturrilha, num desgaste, e o próprio Marcelo Fernandes disse que ele pode não atuar contra o Avaí, deve ser poupado, por isso só com o Luiz Felipe, que fez ontem seu 4º jogo no ano. Nem ritmo o Luiz Felipe tem. O Bauerman, sim, é titular absoluto, deve recorrer à base para buscar zagueiros mais jovens para compor esse elenco na sequência da temporada.